Oi, gente rica! Entramos no quarto e no último trimestre de 2022. Você sentiu o ano passar? Estamos no final. E essa é a 40ª semana do ano. E hoje eu vou falar sobre primeiro e segundo Crônicas. E eu desejo que após esse meu resumo, você pegue a sua Bíblia e leia essa história, para você ter noção do que Deus quer que você saiba para você subir para o próximo nível. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira. Curta, aperte o sininho, me siga, compartilhe esse vídeo com quem você ama. Você está pronto? Pronta para começar? Então, simbora! Bom, vamos lá. Essa divisão entre primeiro e segundo Crônicas não existe na Bíblia hebraica, né? Mas, na verdade, ela aconteceu na tradução da Septuaginta. E alguns historiadores acreditam que foi escrito por Esdras. E eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você, tá? Eles acham que foi Esdras que escreveu Crônicas, porque o livro dele começa exatamente onde terminou Crônicas. Já outros acreditam que a autoria não é só de Esdras, mas também de Neemias. Mas eu volto a falar que não importa quem escreveu. Sabe por quê? Porque todos os livros foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E o que importa, na verdade, é o recado e a lição que Deus deixa para todas as gerações, inclusive para a nossa, né? Bom, a única coisa que a gente sabe é que esse livro foi escrito no século V a.C. e lá em Jerusalém. E assim descreve acontecimentos anteriores e usa também fontes antigas, como o Pentateuco, que você sabe que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e qual é o outro? Deuteronômio. Cita também fonte de Josué, de Juízes, de Ruth, que é um livro que eu ainda não fiz o resumo aqui, de Samuel, de Salmos, de Isaías, de Jeremias, de Lamentações, além de diversas fontes extra-bíblicas. Bom, o objetivo era se estabelecer, ou melhor, restabelecer o sentido assim de continuidade do passado para o presente. Esse livro, assim, ele na verdade tece uma linha de história para mostrar ao povo que Deus continuava interessado neles e que todas as promessas iam se cumprir, porque a aliança do Senhor não voltariam atrás. Estavam todas em vigor, incluindo as promessas feitas ao rei Davi, né? Então, esse livro tem assim como objetivo mostrar a todas as gerações que viriam depois que eles não poderiam jamais esquecer as suas origens, nem esquecer todas as adversidades que o povo passou. E assim como Deus era fiel com suas promessas, eles também deveriam ser fiéis a Deus. Porque o povo escolhido por Deus já tinha passado por grandes sofrimentos, que foi resultado da sua desobediência, do seu pecado, e acabaram indo para o exílio, né? E agora, finalmente, eles estavam de volta à terra prometida, a terra que Deus escolheu para ser assim, o maior palco de todas as histórias, única história de amor de todos os tempos. Então, eles estavam tendo a oportunidade de recomeçar outra vez, tendo a chance de obedecer a aliança e receber as bênçãos prometidas por Deus. Lá em 1 Crônicas, está descrito assim, a história de Judá. E é por meio de livros como Crônicas que a gente conhece a história do povo judeu e de onde vieram ao mundo nosso único e suficiente Salvador, Yeshua, Jesus. Porque foi esse povo que Deus escolheu, o menor de todos os povos, para cumprimento de suas promessas e dos seus propósitos. Me lembrei que lá em Romanos, no capítulo 11, logo no primeiro versículo, Paulo responde: de jeito nenhum. Essa é uma resposta à pergunta:
Deus rejeitou o seu povo? Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre. E ainda tem propósitos para cumprir através desse povo judeu. E quem viver, verá. Essa verdade você assim entende quando lê Crônicas, sabe? Porque é um livro que se reveste desse poder e dá sentido a isso que eu acabei de falar. Quando você começa a ler primeiro Crônicas, parece assim que o autor está se repetindo, está repetindo dados históricos que você já leu em outros livros. Perdão, a respeito de Davi e de Salomão. E tem a genealogia que começa desde Adão. E eu quero que você observe como ele apresenta a descendência de Davi, né? A descendência messiânica até a chegada de Yeshua, que é o Rei dos Reis. E você também deve assim observar que a genealogia, não consigo falar esse nome, são destacadas para a tribo de Judá, né? E de Benjamim. Porque Deus tinha prometido a Davi que um dia Jesus, que era descendente de Davi, ia reinar para um reino eterno. Por isso que Jesus foi chamado de filho de Davi. Você lembra daquela passagem? Jesus passa pelas estradas de Jericó e um cego chamado de Bartimeu se dirige a ele gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você lembra disso? Pois é. O grito desse homem comoveu o coração de Jesus, que mandou para tudo chamar Bartimeu e acabou curando esse homem. Você lembra disso? Leia a Bíblia, hein? Eu não me lembro exatamente qual foi dos 4 evangelhos que escreveu esse milagre, mas eu vou deixar aqui na descrição aqui. Basta dar um Google depois, né, gente? É fácil de encontrar, né? Talvez seja Lucas, mas não tenho certeza. E aqui, em 1 Crônicas, você vai ler sobre a preparação do serviço do templo. Porque Deus é Deus de detalhes, né? E Davi deixou assim tudo meticulosamente orquestrado para que seu filho Salomão pudesse construir o futuro templo. E ele também ordenou aos líderes de Israel que ajudassem tudo que fosse necessário para realizar esse tremendo empreendimento. Quando Davi já estava lá no final da sua vida, não idade, né? Porque ele morreu com 70 anos de idade. Ele estava muito novo ainda. Mas ele estava assim, pesaroso, entristecido de tudo que aconteceu na família dele, né? E aí ele passou nas mãos de Salomão um projeto detalhado. Porque ele já havia reservado um local específico para a construção, que era o Monte Moriá. E ao ler esse livro de crônicas, você vai observar que o autor leva esse assunto muito a sério, como se estivesse proclamando que o Templo de Jerusalém é a verdadeira casa de Deus. E o sacerdócio levítico é o único ministério legítimo do templo. Até os porteiros levíticos, eles exerciam uma força assim, militar quase, paramilitar, comparado assim tipo a nossa Guarda Nacional de hoje, entendeu? Já o livro segundo, aprendi com meu amigo Eucedi, Crônicas, é um livro que começa após a morte de Davi. Aí mostra o pedido de Salomão por sabedoria, descreve a construção do templo, fala e mostra a oração de dedicação de Salomão, que é assim uma parte belíssima desse livro, né? Mas eu vou contar para vocês que é a parte que mais me arrepia, porque todas as vezes que eu vou ao Muro das Lamentações em Jerusalém, essas palavras de Deus me vêm à mente. O Senhor diz, eu vou contar para vocês, porque está assim no meu coração. Deus fala para Salomão o seguinte:
Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, lá dos céus, eu o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Porque de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão. Uau! Ai, meu Deus. Eu vou deixar o versículo e o capítulo aqui na descrição para você. Você tem noção do significado disso que eu falei para você? Toda vez que eu vou e que eu coloco as minhas mãos no muro, essa palavra vem à minha mente. Meu Deus, essa é uma promessa que Deus fez. E ela é atemporal, porque Ele usou a palavra para sempre. E sempre estarão. Isso independe se tem um templo físico ou não. O primeiro templo foi construído por Salomão, já passou. O segundo também foi construído por Zorobabel, com a vida de Neemias, com todo o povo que tinha voltado do exílio. E depois ainda foi reformado por Herodes, que o tornou uma das mais magníficas construções daquela época. E foi o templo que Yeshua, Jesus, entrou, ainda bebê, com 8 dias, para ser apresentado por Maria e por José. E depois teve várias passagens dele no templo, como aquele que ele fala do Pai aos mestres, aos fariseus, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Eles ficaram assim maravilhados com a inteligência dele, porque faziam perguntas e ficavam cada vez mais surpresos com as respostas que ele dava. Um menino que tinha apenas 12 anos de idade. Isso sem contar as diversas outras passagens que estão assim descritas nos 4 evangelhos. Hoje não tem mais o templo, mas existe um muro de contenção, não do templo específico, mas da área do templo, chamado de Kotel pelos judeus, internacionalmente conhecido em inglês como Western Wall, ou seja, muro ocidental, mas que para nós ficou conhecido, como o Muro das Lamentações. Uau! E por essa declaração de Deus, que todos no mundo inteiro que conhecem essa passagem da Bíblia e creem, levam os seus pedidos e depositam no muro até hoje, porque creem e têm certeza que Deus vai ouvir, porque os seus olhos e os seus ouvidos estão ali. Ai, Deus, eu preciso confessar que os meus pedidos que eu fiz ali em diversas ocasiões foram atendidos pelo Senhor. Bom, esse livro também narra a visita da rainha de Sabá, depois descreve também a morte de Salomão, apresenta avivamentos como os que aconteceram através dos reis Asa, Josafá, Joás, Ezequias e qual é o outro? Josias, que foram reis de Judá. E nesse livro, Yeshua, Jesus, é apresentado como o rei dos reis. O autor conta também a celebração da Páscoa, que foi feito por Ezequias e depois também pelo rei Josias. E ele termina com uma declaração de Ciro,
que era o rei da Pérsia, que tinha conquistado a Babilônia, na época em que os judeus estavam exilados lá, né? E Ciro diz, sabe qual era a época? De Esdras, Neemias e do profeta Daniel, que eu já fiz 4 vídeos aqui. Foi Daniel que procurou nos livros e mostrou para ele que o Eterno de Israel, anos e anos antes dele nascer, já conhecia o nome dele, Ciro, que foi chamado de ungido por Deus. Está lá escrito no profeta Isaías, gente. Eu não me lembro da passagem, mas vou dar um Google e vou deixar aqui embaixo. E também o profeta Jeremias, Isaías e Jeremias profetizaram. E Ciro libertou esse povo do cativeiro 70 anos depois, conforme os profetas predisseram. Uau! Preste atenção como termina 2 Crônicas, com as palavras de Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Uau! Ou seja, Ciro permitiu que o povo de Deus, o povo cativo, voltasse para Jerusalém. Seus esforços, assim, para obter o favor do povo que foi tratado duramente pelos babilônios, foram usados por Deus para inaugurar o período de restauração de Israel, para começar. E aqui termina Crônicas. E a seguir começa o livro de Esdras. Como eu já falei, eu já fiz, eu vou deixar ele aqui em algum lugar para você assistir, tá? Ou para você rever, né? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, inaugurando esse último trimestre do ano, debaixo de muitas orações para o Senhor ter misericórdia da nossa nação e abrir os olhos e mentes de parte do nosso povo, para que se redima, para que pense, para que vejam com os olhos do Senhor o futuro que desejam para o nosso país. Senhor, tenha de piedade de nós, Pai. Derrama a tua misericórdia sobre o teu povo. Nós oramos, pedimos perdão pelos nossos pecados e perdão pelo pecado da nossa nação, Pai. Ó Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém e amém. É isso aí. Abra sua Bíblia, leia primeiro e segundo Crônicas e depois me conte o que você achou, tá? Que Deus quer nos preparar e quer que a gente encontre o caminho de volta para casa. Beijo no seu coração. Tchau.